Boa noite, bem-vindo ao nosso culto de Páscoa. Espero que vocês aproveitem. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Olá, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Muito feliz por estar aqui com vocês nesta sexta-feira, para que nós possamos falar exatamente sobre isso, sobre sexta-feira, a última sexta-feira da vida de Jesus. Para isso eu queria começar já lendo um texto. O texto que eu vou ler está em João 17, no versículo 1. Então, se você tiver uma Bíblia aí, quiser abrir e ler comigo, repito, João 17, no versículo 1. Vamos lá? Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O que acontece aqui? Essa foi uma oração que Jesus fez, evidentemente a Deus, e essa oração acontece na noite de quinta-feira, um pouco antes dele ir para o Getsêmani, para uma noite de vigília de oração. Na cultura judaica, a sexta-feira, o dia, começa na noite anterior. Então, nessa noite de quinta-feira, já era sexta-feira para o judeu. Então, é com essa oração, é com essa fala que Jesus começa a sua sexta-feira. Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Começa aqui, com essa fala, a sexta-feira de Cristo. E eu queria propor para vocês alguns exercícios de reflexão para que a gente entenda um pouco melhor o que está acontecendo. O primeiro deles é que imagine um jovem que não conhece a história de Jesus, ele nunca ouviu falar do final da história de Jesus, não sabe como tudo isso termina, e ele está lendo os evangelhos para conhecer a história de Jesus. E ele chega nessa parte e lê Jesus falando para que o Pai o glorifique, para que ele também glorifique o Pai, e ele sabe que é sexta-feira. Ele fala, bom, uma sexta-feira, à noite, Jesus pedindo para que o Pai glorifique. E ele vai lembrar que lá no começo do Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus começa o seu ministério, ele faz o primeiro milagre, que é transformar água em vinho numa festa de casamento. E João, ao escrever esse relato, ele termina dizendo que esse milagre aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Esse jovem vai associar uma coisa com a outra, vai falar, se lá no começo do Evangelho, no começo da carreira de Cristo, ele fez um milagre para manifestar a glória de Deus, e esse milagre foi transformar água em vinho, imagina agora que chegou a hora, sexta-feira, Jesus pede para que o Pai o glorifique. Imagina o que ele vai fazer. Na cabeça desse jovem, ele pensou automaticamente, sextou, é festa, Jesus vai transformar essa água no que hoje? É open bar de água. Agora eu queria propor um outro personagem. Imagine nós, se nós não conhecêssemos o final dessa história. Ao ouvir Jesus fazer essa oração, Pai, me glorifica para que eu também te glorifique. Nós automaticamente pensaríamos na nossa própria vida. A primeira coisa que nós pensaríamos é, chegou minha hora, chegou minha vez. Acabou meu sofrimento. Nós vivemos numa sociedade de mercado, de comércio, de merecimento, de troca. Nós somos egoístas, só pensamos em nós mesmos. Quando ouvimos essa oração, a primeira coisa que vem na nossa mente é, pronto, chegou a minha hora, agora eu vou ficar rico, o Pai vai me glorificar, para que com a minha riqueza, com a minha prosperidade, com os meus bens eu possa glorificar a Deus. Quem me viu passando pela prova e não me ajudou, agora vai se arrepender. É a primeira coisa que nossa mente e nosso coração egoísta vai pensar. E eu queria, para finalizar, por último, para finalizar esse momento de reflexão hipotética, propor um outro exercício. Imagina um judeu que vivia na época com Jesus, ao ouvir essa oração. O judeu tinha a expectativa de que viria um Messias que poria fim a toda tristeza, a toda dominação. Eles eram dominados pelo Império Romano, já foram dominados por outros impérios. E eles esperavam que o Messias viria para pôr fim a esses domínios, para que, de uma vez por toda, Israel dominasse sobre todas as outras nações e o Messias seria o rei, o governante sobre tudo isso. Então, quando o judeu ouvisse essa oração, Pai, é chegada a hora, ele já pensaria, pronto, chegou o momento. É agora que que o Messias vai se revelar e finalmente, uma vez por todas, nós vamos dominar sobre todas as nações. Mas a história continua. Se nós continuarmos um pouquinho o texto e formos vendo a sexta-feira de Jesus,
ela não foi muito bem parecida com o que esses 3 personagens imaginavam. Não, ele não foi para uma festa, ele não cestou. Não, ele não deu prosperidade para as pessoas, ele não deu riqueza para as pessoas. E não, ele não criou um império, um reino que ele governou e dominou sobre todas as nações de uma forma bélica, em que ele colocou o seu trono sobre todos os tronos, sobre todos os reis, de uma forma política. Não, ele não fez isso. A sexta-feira de Cristo foi uma sexta-feira sofrida. Ele termina essa oração e vai para o Getsemane, e a Bíblia fala que no Getsemane ele teve angústia, ele teve dor, ele sofreu a ponto de seu suor se tornar sangue. No Getsemane ele é traído, Judas o entrega, o seu amigo, um dos discípulos entregam Jesus, vende Jesus por algumas moedas. Ele passa por um julgamento injusto. As pessoas são manipuladas e escolhem Barrabás ao invés dele, soltam Barrabás. Ele é humilhado, ele é chicoteado, ele é pisoteado. As pessoas cospem nele. A sexta-feira de Jesus não foi como eles imaginavam. Jesus é então crucificado e ele morre numa cruz. Ele morre naquela cruz. A sexta-feira de Jesus termina com morte. A sexta-feira de Jesus termina com morte. E eu queria ler para vocês um texto que está logo após a morte de Jesus. No momento que ele morre, o centurião que foi responsável, que estava responsável pela guarda, por aquele momento, aquele ato da crucificação, ele olha para toda aquela cena e ele faz a seguinte afirmação. Em Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Eu vou repetir. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. E disse: na verdade, este homem era justo. É com essa fala que a sexta-feira de Jesus termina. E é interessante a gente perceber que Jesus começa a sexta-feira dizendo: Pai, me glorifica para que eu também te glorifique. E o dia dele não parece nem um pouco com a imagem da glória que nós temos. Não parece nem um pouco com a imagem de glória que nós temos. Mas no final do dia, aquele centurião olha para ele e diz: Pai, verdadeiramente esse homem era justo. E esse centurião dá glórias a Deus por tudo o que aconteceu. Então nós vemos a glória no começo e no fim. Nós vemos a glória no começo da sexta-feira de Jesus e no fim da sexta-feira de Jesus. Mas a impressão que nós temos é que esse dia não foi um dia de glória. É meio contraditório imaginar como é que nós podemos falar em glória após tanto sofrimento, tanta dor, após a morte. Jesus está morto. Onde está a glória de Deus? Jesus morreu. E a resposta para essa pergunta está no domingo. No terceiro dia, Jesus ressuscita. Ele levanta dos mortos. E ele nos dá a vitória sobre a morte. Ele vence. A glória dele é vencer a morte. O que chegou mais perto de acertar foi o judeu. O que chegou mais perto de acertar o que estava acontecendo ali, o que aconteceria, foi o judeu, que tinha a expectativa que Jesus implantasse um reino. De fato, Jesus inaugurou um reino na cruz. Na cruz ele é crucificado. Mas o seu reino não é mais bélico. O seu reino não é mais de domínio político, de subversão. Não é mais um reino de opressão, mas é um reino de amor. É um reino de graça. É um reino de cuidado, de caridade, de irmandade, de humanidade. É um reino em que o pecado não nos domina, não nos controla mais. Somos livres. Estamos libertos. Henry Nouwen vai dizer que a cruz do horror tornou-se a cruz da esperança. O corpo torturado tornou-se o corpo que dá nova vida. A ferida aberta tornou-se a fonte do perdão, cura e reconciliação. Na cruz, a glória divina se manifestou para a salvação, a fim de reverter os efeitos da queda. Na cruz, toda enfermidade, toda tristeza e toda morte que aflige a humanidade encontraram o seu fim. Jesus nos libertou. A glória de Deus é o seu amor, que se manifesta na cruz, nos trazendo libertação, nos trazendo perdão.
A glória de Deus se manifesta em se entregar ao outro, em dar a sua vida por amor aos outros. Jesus glorifica a Deus quando ele se entrega em sacrifício vivo pelos nossos pecados. E talvez você esteja agora olhando para a sua própria vida e se vendo em uma sexta-feira. Ou talvez quantas sexta-feiras nós nos passamos pelas nossas vidas durante a nossa caminhada. Dor, tristeza, choro, angústia, humilhação, traição, feridas. Sextas-feiras que parecem não ter fim. E olhando para essa sexta-feira, olhando para essa situação, talvez você tenha orado assim: Jesus, onde está a tua glória? Cadê a tua glória, Jesus? E a sexta-feira de Jesus responde para nós: a glória de Jesus, a glória de Deus, está no seu Filho crucificado em uma cruz, por mim e por você. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por existir uma sexta-feira. Obrigado, pois um dia Jesus escolheu entregar a sua vida a nós, e obrigado por esse dia ter chegado. Obrigado por ter entronizado a Cristo numa cruz, e desse trono hoje ele governa sobre toda a humanidade, e nós somos livres, nós somos libertos. A tua glória invadiu toda a terra e hoje nós podemos dizer que somos filhos e somos livres para amar, somos livres para servir, somos livres para compartilhar. Obrigado, Deus, pela sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações de fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em ti. Deus mora na saudade, ali onde o amor e a ausência se assentam. Sentir Deus, ter comunhão com Ele, é sentir a nostalgia pelo reino, é gemer com a criação toda, sentindo dentro de nós mesmos o futuro que vai crescendo, como gravidez. Aí, na terra da saudade, fazemos nossa habitação. Somos imigrantes, sem descanso, sem parada, sempre a caminho. Não há lugar para reclinar a cabeça. Como plantas arrancadas, raízes à mostra de terra seca, exilados, construímos nossos ninhos em árvores do futuro. É assim, a caminho, que construímos nossos toscos altares e queimamos nossos sacrifícios, entoando como canção o nome dessa saudade sem fim, Jesus Cristo. E pedimos que Ele dê pão e vinho à nossa nostalgia, contando-nos de suas esperanças, os corpos livres, alegres, fraternos, brincantes, no reino de Deus, realização das bem-aventuranças.